enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai glorificando o nome do Senhor. Deus é bom e sabe amar. Oh, glória. Paz do Senhor. Meus amados irmãos vão chegar e a gente vai glorificar o nome do Senhor. Oh, glória. Quando a gente se alegrar, a gente vai começar a dizer que Jesus é bom. Oh, glória. Em nome do Rei Jesus Cristo. Oh, glória. E se os comentários não aparecer aqui, alguém me procure e me informar de alguma maneira. Oh, glória. Você vai chegar e vai glorificar o nome do Senhor juntamente comigo. Minha diaconisa Edileuza já está por aí já, em nome de Jesus. E a gente vai deixar uma palavra da parte do Senhor sobre a oração, sobre a importância da oração. Amém, minha querida diaconisa Edileuza. Deus vos abençoe, minha filha. Nessa noite eu quero ser breve e sucinto nas minhas palavras e objetivo, irmão, sobre a importância de nós estarmos orando, mesmo quando muitas das vezes estamos fracos, a luta está grande, a prova aumentando, o negócio estreitando, e muitas das vezes a gente acha que a gente não tem poder, a gente não tem força, e a gente temos uma arma poderosa chamada a oração. Oh, glória. Amém, minha querida Rogéria, glória a Deus. Também minha querida André está por aí também já nos acompanhando. Gal, oh, glória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oh, glória. E eu estava aqui, eu não ia entrar, mas eu senti um desejo no coração de entrar, porque na última transmissão eu não estava comentando, conversando com vocês, porque os comentários de vocês não estavam aparecendo. E eu até fiquei me perguntando, será que ninguém está gostando da palavra, Senhor? Ou será que a palavra foi tão dura assim que o pessoal nem interagiu junto comigo? Só que depois os comentários chegou e até pedi perdão, que Deus abençoe a vida de cada um que chegou naquela transmissão e recebeu da parte do Senhor. Porque toda a honra e toda a glória é dada ao nome de Papai. Então nessa noite eu tenho uma palavra para o meu e teu coração, falando sobre o poder da oração, a importância da oração e a oração modelo. Se encontra no Evangelho qual escreveu Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 5 até o verso de número 13. Eu quero que você venha comigo porque você vai ver a importância de orar. Porque nós vamos falar nessa noite não apenas de uma oração, mas o poder que ela ocasiona quando a gente abrir a nossa boca. Não é uma oração extensa, não é uma oratória bonita, não é uma expressão bonita que vai chegar aos céus, mas sim as palavras verdadeiras que vêm diretamente do seu coração. E você vai ver Jesus, eu estou falando de Jesus, o maior de todos. Jesus, Ele é quem vai deixar essas palavras para o meu e para o teu coração. E isso aqui é tremendo, porque às vezes a gente deixa passar umas coisas tão simples e se apegamos em coisas tão pequenas. E Jesus, num texto tão lindo e maravilhoso, Ele nos mostra a grandeza do seu poder na repreensão e na adoração ao mesmo tempo. O que é isso, pastor João? Exatamente. Ele vai repreender alguns tipos de pessoas que se achavam religiosas, que se achavam santos, que se achavam que só eles é quem tinha a autoridade e permissão de falar com os céus. Aí Jesus, ele vem, ele quebra um protocolo, dá na cara do cão e nos dá a vitória. Amém, minha querida Maria? Oh, glória, Deus abençoe, minha querida. Deus está no controle de tudo. Só confia e acredita que Ele vai fazer. Oh, glória. Quando a gente colocamos nas mãos daquele que pode fazer,
Pode esperar com paciência que o negócio vai acontecer. Coloquei na chamada da transmissão o poder da oração e a oração modelo. É tudo a mesma coisa. Vem comigo no Glória nessa noite para a gente receber uma palavra abençoada da parte de Deus e você se alimentar de uma palavra verdadeira, uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, que vai falar o seu coração nessa noite. É para você que está se sentindo fraco, é para você que está desanimado, é para você que se decepcionou, é para você que está achando que tudo está dando errado, é o fim. Não, é para você a palavra nessa noite. E eu quero falar sobre a oração, porque muitas das vezes você diz assim, mas eu não sei orar, pastor. Mas sabe falar com Deus? Ah, pastor, eu não sei nem o que é orar. Sabe conversar com Deus? Se você souber conversar com Deus, você vai ver o que é que Ele vai falar nesse texto lindo e maravilhoso. Vem comigo no Glória, porque quando você ora com as suas palavras, não é com as palavras do pastor Jonathan, é com as suas palavras, não é como o pastor Jonathan, é com as suas palavras. Sabe o que Paulo disse? Sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Ele disse mesmo assim, ó, não é para você se espelhar em mim, é para vocês se espelharem em Cristo, porque se vocês me imitarem, vocês vão ser tudo falho. Vocês não vão chegar onde Ele quer que você chegue, porque você é diferente de mim. Você tem um dom, você tem um talento e o meu é outro. Então usa a tua ferramenta, da tua maneira. Deus, Ele conhece o desejo do seu coração. E nós vamos ler isso agora. Oh, glória! Vamos comigo no Glória. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Olha o que a palavra diz. Que coisa maravilhosa. Na oração sozinho com Deus. Você sabe o que é isso, Maria? É você e Deus e mais ninguém. Olha o que Jesus vai dizer. Na oração sozinho com Deus. Mateus 6, versículos 5 ao 13. Olha o que ele vai começar dizendo. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto, oh glória. Ora ao teu Pai, que está em secreto. Teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Versículo de número 7. Orando, não useis de palavras vãs. O que é isso? Palavra repetida. Como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Amém, minha missionária Sara? Versículo 8. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vocês necessitam, antes mesmo de o pedires. Ele sabe o que você está precisando, mas eles também precisam ouvir a sua voz. Às vezes você está passando pelo estreito, está doendo, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Aí você olha para um lado, olha para o outro, só vê afronta, só vê discussão, só vê contenda. E você diz, será que ninguém olha para mim? Aí Deus dizendo mesmo assim, eu sei o que você necessita, mas eu também preciso ouvir a sua voz. Ah, não consegue falar? Então chore na presença de papai, porque quando uma lágrima escorre sobre os rostos, ele diz mesmo assim, é hora de eu agir com pressa. Oh glória! Versículo de número 9 em diante. Oh glória! Agora você vai ver o negócio ficar mais apertado. Portanto, oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém, meu irmão Bel. Deus abençoe, meu querido, você e sua família.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, glória! Irmãos, eu estava aqui e eu dizendo, Senhor, quantas pessoas neste exato momento estão dizendo, eu não sei orar, eu não tenho força para orar, eu não consigo orar, é tanto impedimento, é tanta a afronta do adversário para querer te aprisionar, para querer te prender. Olha o que Jesus ele começa dizendo, quando orares, não oreis em pé. O que foi que ele estava querendo dizer? Ele diz assim, ó, quem se humilha nos pés do Senhor, o negócio é mais rápido. Sabe o que é isso? Quando você se humilha nos pés de quem pode resolver o problema, ele responde mais rápido. É tanta gente querendo ficar em pé e se esquece que embaixo é melhor do que quem está em cima. O que o Senhor está querendo dizer com isso, pastor Jonathan? A palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Eu não sei o que é que você está enfrentando nessa noite, meu querido e minha querida, mas eu tenho uma palavra de Deus dentro da oração, dentro do poder. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, a gente vai ver Lucas relatando uma história que Jesus estava orando em certo lugar. Ele não especificou onde era, mas Jesus estava orando. E ao acabar de orar, um de seus discípulos se aproxima e diz, mestre, nos ensina a orar. Porque João ensinava os seus discípulos a orarem. Coisa linda é essa. Olha que maravilha. Jesus, o nosso professor, o nosso mestre, o nosso bom mestre, ele vai dizer mesmo assim, ei, calma. Quem ensinava João? Vou te dizer como é que eu vou fazer para você aprender agora. Você sabe falar? Sei. Você sabe pedir? Sei. Você sabe buscar? Sei. Você sabe bater? Sei. E o que é que está faltando para você começar a orar agora? Oh, glória! Muitas das vezes a gente perde tempo conversando com uma pessoa que não pode resolver o nosso problema, desabafando para quem não pode resolver o nosso problema, abrindo a porta para quem não pode resolver o nosso problema, abraçando quem não pode resolver o nosso problema. E Jesus a todo o tempo do seu lado dizendo mesmo assim, ei, fala com quem pode resolver o teu problema. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta e vai ter em secreto com quem conhece a tua história, quem conhece o teu processo, porque ele vai dizer na oração, antes que você venha pedir, ele já sabe o que você precisa, mas porque ele necessita ouvir de você. É agora que a gente começa a abrir a nossa mente e o nosso entendimento. Deus, ele sabe o que nós estamos necessitando nesse exato momento. Sim ou não? Com certeza, pastor Jonathan. Ele sabe o que você está enfrentando nesse exato momento. Ele sabe a decepção. Ele sabe a angústia. Ele sabe a dor. Ele sabe a ansiedade. Ele sabe o desespero. Ele sabe a alegria também que está por vir sobre a sua vida. Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele está presente, ele está ciente, e é neste exato momento que ele diz assim, ó, eu só preciso que você entre no quarto, tira um tempinho para falar com quem pode te ajudar, tira um tempinho quem te ajuda todos os dias, tira um tempinho quem suple a tua necessidade. Muitas das vezes está tudo indo por água abaixo, mas ele tem sempre a resposta final.
Eu não sei quem é que está enfrentando uma batalha travada, porque eu imagino que todos estejam passando. Eu tenho o hábito de dizer mesmo assim, quem não tem dificuldade, dá um glória aí que eu quero saber qual é o segredo. Quem não tem afrontas, levanta a mão aí que eu quero saber o segredo. Quem nunca foi perseguido, levanta a mão que eu quero lhe conhecer para você me dizer qual é o segredo. Quem nunca passou por dificuldades, me diga qual é a receita. Quem nunca teve uma decepção, levante aí e diga para mim qual foi o segredo. Quem neste exato momento não está precisando daquela palavra que Deus ele fala ao nosso coração. E muitas das vezes a gente temos a solução e esperamos pelas outras pessoas. O que o senhor está querendo dizer, pastor Jonathan? Que Jesus ele estava querendo dizer, não oreis em pé nas sinagogas e nem tampouco nas esquinas, porque tem pessoas querendo aparecerem para os homens. E quando eles aparecem para os homens, ele quer dizer que eles desaparecem para Deus, mas mesmo assim eles vão receber o galardão deles. Não oreis como os gentios, por muito tempo achando que falar muita coisa vai fazer a diferença. É aquela coisa que você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas falando a mesma coisa. É como se um CD tivesse arranhado, ele fica pai, 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 e não acontece nada. É por isso que ele vai falar que quando oreis, não faleis palavras vãs, sejam sucinto, direto, objetivo naquilo que você quer falar com Deus. Porque o que você pode fazer, não espere Deus fazer não, porque Ele não vai, porque Ele sabe que você pode fazer. Ô glória! Amém, minha querida Maria de Lourdes, Deus abençoe, minha amada. Ô glória, minha filha Mário Queiroz também está por aí. Ô glória! E eu estava aqui se perguntando, missionária Sara, aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu não sei orar. Aí o pastor olha para ele assim, mas você sabe conversar? Aí vai dizer, sei. Então, conversa com Deus. A oração é uma conversa com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Uma coisa que não pode ser quebrada é o teu contato com Deus, o teu contato com o céu. O inimigo ele tenta nos afastar da presença do Senhor. E a única coisa que nos separa de estar junto com Deus, com o Senhor, é o pecado. Mas o inimigo ele tenta te esfriar, ele tenta te desanimar, ele tenta te entristecer. Mas o Senhor ele acredita que eu e você temos o poder da oração para dizer assim, mesmo dando errado, eu sei que a qualquer momento o Senhor me ouvirá. Eu sei que mesmo chorando, coração quebrado, mas eu sei que a qualquer momento o Senhor me ouvirá. O que o Senhor está querendo dizer, pastor Jonathan? Ei, não depende apenas do Senhor, depende de você também. Você tem que se levantar, você tem que ter de bom ânimo, você tem que demonstrar que quer vencer, você tem que demonstrar que você é um vencedor. Para de dizer que você é um fracassado, que não vai vencer, que não vai chegar, que não vai conseguir, que não sabe fazer, porque ele pega os incapacitados para capacitar. E é dentro desta oração que eu quero que você venha aprender uma lição comigo. Ô glória! Ô glória! Dentro dessa oração eu aprendo que Jesus ele começa repreendendo. Eu aprendo que Jesus ele começa dando uma lição para quem se achava santo, quem se achava que só podia, quem se achava que sabia demais. E ele começa dando uma repreensão, dizendo na sua oração, quando estiveres sozinho com Deus, é você e Deus, ninguém vai ver você falando, ninguém vai ver você chorando, ninguém vai ver você
desabafando, porque ele está dizendo, naquele momento é eu e você e mais ninguém. Tantas pessoas queriam ouvir o que é que você está desabafando, o que você está conversando com Deus, o que você está colocando nas mãos de Deus, e o inimigo dizendo mesmo assim, ah, como eu queria saber o que ela está pedindo a ele, ah, como eu queria saber o que ela tanto fala com ele, e é você mesmo enfrentando a luta, você mesmo angustiada, você passando por esse processo, você ainda tem aquela força de dizer assim, Senhor, chega aqui, porque se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. Quem foi que nunca disse essa palavra? Quem foi que nunca ouviu alguém dizer, ei, sabe por que você ainda está de pé? Porque Deus, ele tem negócio contigo. E ele tem negócio grande com você, porque já teve livramento, não foi um, não foi dois, foi vários, já teve providência, quando todo mundo pensou que você ia ficar envergonhado, ele chegou com a honra, quando você pensou que tinha tudo acabado, ele diz assim, ei, não se esquece, eu ainda estou no controle, o inimigo, ele pode levar os bens materiais, ele pode levar, labassura e minébio, meu Deus, que palavra maravilhosa, o inimigo, ele tenta levar as coisas materiais, mas as espirituais, ele não pode tirar de mim, de você. Sabe o que eu quero dizer para você? O material ele pode levar, porque o material é da terra, mas o espiritual vai ser lá de cima, porque Jesus vai dizer, em verdade vos digo, que a carne está fraca, mas o espírito já está pronto. Ele estava dizendo, a carne vai ficar, meu filho, mas o espírito vai voltar para mim. A carne vai ficar, mas o espírito vai voltar para mim. Sabe quando o salmista, no Salmo 37, versículo de número 5, ele disse assim, ei, confia no Senhor, entrega o teu caminho a ele, e o mais ele fará. Mateus, ele reforça o salmista, no Mateus capítulo de número 6, versículo 33. Eu vou entrar lá nele, porque ele disse, buscai primeiro as coisas do céu. Busca o reino dos céus, o reino de Deus, o reino da presença, e ele vem acompanhado de justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você parar de se preocupar com as coisas materiais, as coisas daqui da terra, e começar a se ligar nas coisas do céu, nas coisas do alto, o que é daqui de baixo, ele começa a chegar no automático. Eu não sei porque tem pessoas preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, como vão andar. Você está dizendo, busca primeiro o reino, vem acompanhado de justiça. Quem é que faz a justiça na terra? É Deus. A da terra pode ser falha, mas a do céu ela não falha não, viu? E eu vejo o Senhor lhe repreendendo, dizendo, quando orares, não sejais hipócrita. Olha que palavra maravilhosa. Ô glória, ô glória. Não sejais hipócrita. Pois se como prazer orares em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Tem pessoas querendo orar bonito, em pé, nas ruas, nas praças, para que ele venha a ser visto pela sociedade. Porque tem pessoas, se tiver plateia, para ele vai. Agora, se não tiver plateia, ele não prega, ele não canta, ele não faz. Por quê? Ele está preocupado em se engrandecer. Mas eu aprendo com João, no capítulo de número 3. Ele vai dizer mesmo assim, ei, o importante é que eu diminua e que ele cresça, porque se eu crescer ele vai diminuir, e não é isso que eu quero, porque a honra e a glória é dele, quem opera é ele, quem faz o milagre acontecer é ele, e se ele não tivesse no controle de toda essa situação, nem aqui nós estaríamos. Quantas das vezes a gente se decepcionou, choramos, e ninguém entendia o nosso choro, gritávamos por dentro, e ninguém entendia o que era esse grito. Você sabe quando a sua alma grita? Irmãos, isso é doloroso. Só quem já passou pelo processo entende o que eu estou falando. Um clamor, um grito de socorro dizendo, chega aqui, Senhor, me tire dessa situação.
É aquele momento que você se sente só, que você se sente desamparado, aquele momento que você acha que tudo vai se acabar. E ele chega de uma forma sobrenatural. Ele envia alguém próximo de você. Eu digo que é o famoso Sirineu. Eu digo que é o anjo chegando na hora certa. Quando a gente está prestes, missionária Sara, minha querida Luciana, a fazer a pior coisa, aquele momento que o inimigo joga a seta na nossa cabeça, ele tira a tua vida, acaba com a tua história, dá um ponto final e dizendo mesmo assim: ei, não faça isso, o que eu tenho para você é bem melhor e maior do que o inimigo ele quer fazer. Sabe o que eu digo para você nessa noite? A oração, ela abre a nossa mente. A oração, ela abre os nossos olhos. A oração, ela nos renova. A oração, ela nos restaura. A oração, ela traz o que nós precisamos. Deixa eu ver aqui o que a missionária Sara colocou. É verdade, Jesus ele mesmo nos ensina em uma de suas parábolas sobre o dever de orar sem cessar e nunca desfalecer. Lucas 18, é verdade. É a passagem do juiz injusto. Lembra daquela viúva? Ela só queria que o juiz julgasse a causa dela. Julgue a minha causa. Isso aqui causou um incômodo para o juiz injusto. Eu vou aproveitar e entrar dentro desse texto que a missionária Sara nos trouxe ao nosso coração nessa noite. Olha que coisa linda. Já que a gente está falando de orar, a gente vai ver que quando João estava batizando o povo no Jordão, Jesus ele estava orando. Enquanto ele estava orando, o povo estava sendo cheio. Cheio de quê? Cheio da graça, cheio da presença. Então você vai entendendo o papel de uma oração. A oração é as palavras verdadeiras diretamente do teu coração. Para de se preocupar com as palavras que você vai usar para falar com Deus. Seja sincero. Ele só se preocupa com as palavras sinceras que vai sair da sua boca. Porque antes que você venha falar, ele já sabe o que você vai dizer. Amém, meu irmão Cristiano? Um abraço, meu irmão. Ô, glória. E a gente vê no texto a qual a missionária Sara nos ajudou nessa noite, partilhando comigo e contigo, dizendo: aquela mulher se aproximou daquele certo juiz e ela disse o quê? Julgue a minha causa. E aquele homem, por ser um homem de poder, um homem da sociedade, era um homem que também era corrupto. Era um homem que se preocupava em ajudar quem tivesse condição financeira. Só que ela não tinha condições financeiras, mas ela ia em busca daquilo que ela acreditava. Ela não parava de orar, mas ela acreditava que ela ia buscar. Ela acreditava que um dia a sua causa ia ser julgada. Ela acreditava que um dia o martelo ia ser batido ao seu favor. Mesmo estando tudo dando errado, mesmo tudo favorecendo para ela parar, mesmo tudo favorecendo para ela desistir, ela perseverou, ela acreditou que uma hora ele iria julgar a sua causa. Aí a gente vê um texto lindo, maravilhoso, em Mateus e em Lucas, e entrando na oração de Jesus Cristo, nos ensinando a orar, a gente vai ver que enquanto aquela mulher, aonde ela se deparasse com aquele juiz, ela não tinha outra palavra. Ela só dizia assim: ei, julga a minha causa. Eu não quero outra coisa. Eu não estou pedindo dinheiro. Eu não estou te pedindo casa. Eu não estou te pedindo comida. Eu não estou te pedindo veste. Eu só estou te pedindo, julga a minha causa. E eu acho que é o lindo de tudo, é que ela tinha: julga a minha causa perante o meu adversário. Mas ela não fala quem é o adversário dela. Ela não diz quem é o adversário dela. E aquilo vai mexer com a estrutura daquele homem. Porque a gente poderia entrar dentro do cenário e contemplar quem era o adversário dela. Não era apenas a sociedade.
não era apenas o juiz, não era apenas a adversidade da vida, não era apenas o inimigo das nossas almas, mas era todo o cenário, porque ninguém ajudava aquela mulher, mas ela acreditava naquilo que ela estava apresentando a Deus. Então, nessa noite, começa a acreditar no que você apresenta a Deus, começa a confiar mais em Deus, começa a crer na palavra do Senhor, porque tudo é possível aos olhos de quem crê. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A sua oração, ela chega aos céus. A sua oração, muitas das vezes tem pessoas que dizem assim, eu não acredito na tua oração, eu não acredito nas tuas palavras, mas eu não quero que você acredite, eu quero que o Senhor acredite em mim. Aí eu lhe pergunto, se ele não acreditasse em você, você acha que você estaria de pé? Se ele não acreditasse que você é capaz de vencer essa dificuldade, você acha que você estaria de pé? Você acha, se ele não acreditasse em você e em mim também, ele teria dado o seu único filho por amor de mim e de você? Então, começa a acreditar que tem um maior do que tudo isso que está ao teu redor, dando errado, causando dores, causando medo, causando pavor. Ele dizendo mesmo assim, eu posso cessar toda essa tempestade. Oh, glória! O inimigo ele vai fazer de tudo para que você venha parar, para que você venha desanimar, para que você venha desistir, porque o objetivo dele é esse, te cansar e me cansar, te desanimar e me desanimar. Como é que ele faz isso? Colocando o cansaço, jogando suas setas, dizendo não vai, deixa para ir amanhã, não ora, amanhã você ora, não desce, amanhã você desce. E o que é que ele vai fazendo? Exatamente isso. Ele vai tirando o meio o teu foco. E aos poucos a gente vai se esfriando. A gente vai não sentindo mais vontade de orar. Não vai sentindo mais vontade de buscar. E a gente fica dizendo, o que é que isso está ocasionando? Aí Jesus ele chega com a palavra certa, no momento certo, de maneira certa. Enquanto tem pessoas querendo orar, fazer uma oratória bonita para a plateia, ele está dizendo assim, eu só quero a verdade de você. Eu só quero que você fale comigo. Não quero que você use outra pessoa para falar comigo. Você pode falar comigo diretamente. Antigamente, era um homem para falar com Deus, Deus falar com o homem e o homem falar com o povo. Aí o povo falava com o homem falava com Deus, Deus respondia ao homem que falava para o povo. Hoje em dia, você tem um livre acesso. Jesus ele quebrou todo o protocolo e disse mesmo assim, onde você dobrar o seu joelho, da maneira que você tiver, com poucas forças, desanimado, o contato é direto lá em cima, ei, não tem mais barreira, você rompe a barreira da extraordinário. Está faltando o que para você começar a falar com Deus nessa noite? Está faltando o que para você começar a agradecer a Ele? Está faltando o que para você ir apresentar, entregar nas mãos de quem pode fazer? Aí eu lhe pergunto, ainda tem dificuldade mediante essa luta, essa prova, que Deus ele não possa fazer cessar esse vento, que não possa fazer abrir essas portas, que não possa fazer restaurar o que está quebrado, que não possa fazer libertar aquilo que está preso. Eu quero dizer para você que Ele tem o poder de fazer o que eu e você não pode, porque Ele vai aonde nós não podemos ir, Ele faz o que nós não podemos fazer, mas para isso precisamos orar sem cessar, a gente precisamos perseverar. É nesse momento que Ele vai nos provar para saber quem é e quem não é, porque quando tudo está bem, ninguém consegue lembrar, mas quando tudo começa a dar ruim, todo mundo sabe a porta, o lugar e a quem recorrer. E é isso que Ele quer falar para mim e para você. Não deixa para me procurar na dificuldade. Me procure enquanto tudo está bem. Porque assim eu vou ter certeza que você não está apenas comigo por interesse. Porque tem pessoas que estão assim, Elaine. Tem pessoas que estão assim, Sara. Só procura o Senhor para querer barganhar contra Deus. Ninguém barganha contra Deus, porque Ele conhece o desejo de nossos corações. Ele está falando aqui no Evangelho de Mateus.
que antes que vocês venham falar, Ele já sabe o que você vai pedir, porque Ele conhece a nossa necessidade. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando você pensa em parar, quando você pensa em desistir, quando você diz eu não vou, eu não faço, eu não quero, Ele diz mesmo assim, não te disse eu, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Você sabe que expressão linda é essa? É quando ninguém dá nada por você, dizendo mesmo assim, se você soubesse quem é que fala contigo, filha, ô glória, se você soubesse quem fala contigo, você nem aí estava mais parado, você estava glorificando o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Aproveita a oportunidade, porque nesse momento tem pessoas que dariam tudo para estar no teu lugar. Aí você diz assim, mas minha vida é triste, corrida, sofrida. Para de reclamar, você vive bem, você vive numa situação de conforto. Tem pessoas que estão passando por situações piores do que a sua e a minha. E às vezes a gente acha que a nossa luta é a pior do mundo. Todas as vezes que a gente se deparamos com um cenário, a gente aprende. Dentro do texto, eu gosto de falar dentro do texto. Eu gosto de falar dentro da palavra. Gosto de falar sobre a minha vida, não da vida dos outros. Porque quando você fala da vida dos outros, você não está falando de você, nem está falando daquele que é o autor de todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu lhe falar uma coisa dentro da oração. Uma lição de vida que eu aprendi dentro do Hospital Universitário HU. Certa feita, dentro do meu testemunho, eu vou pegar só uma raspinha do coco para a gente entender o que é que Deus ele faz. Quando eu caí lá dentro do HU, eu passei por um processo ao qual Deus ele permitiu eu passar para que eu viesse ter intimidade com Ele. E lá no HU, eu respondia com os olhos, porque eu tinha perdido a minha voz. E a pior coisa que tem é você querer falar e não conseguir. Olha que coisa linda. Quantas das vezes você tem a oportunidade de falar com Deus e não fala? Quantas das vezes você tem a oportunidade de louvar, cantar para Deus e não canta? Quantas das vezes você tem a oportunidade de estar com Deus e você não aproveita essa oportunidade? Eu estou falando de mim, eu estou falando de testemunho. É você querer falar com alguém e não poder responder porque não sai nada da sua boca. Aí, vou pegar uma expressão que a missionária Sara falou hoje, quando eu saí da casa dela. A gente tem que aprender a sorrir com os olhos. E isso eu martelei a tarde toda na minha cabeça, imaginando aonde é que eu ia conseguir encaixar essa frase em uma das minhas ministrações. E Deus ele colocou aqui. Às vezes quando você não conseguir falar, fala com os olhos. Às vezes quando você não conseguir sorrir com o brilho dos teus dentes, os teus olhos vão brilhar no lugar dele. E eu dizendo mesmo assim, observa que todas as vezes que você chora, os seus olhos são lavados. E observa, vai para frente do espelho, após você chorar. Aí você vai dizer assim, eu estou acabado, eu estou com a cara inchada, parece que eu estou derrotado. Deita. A primeira coisa que acontece é você dorme. Porque depois de chorar, a primeira sensação que vem é de dormir. Porque depois que é aguado, a gente sente vontade de descansar. Agora, ao se levantar, vai para frente do espelho e contempla. Os teus olhos estão brilhando de uma maneira tão grande que é a mesma coisa de demonstrar um sorriso para quem está na tua frente. Aí o inimigo ele fica furioso porque ele tentava te ofuscar, ele tentava te oprimir, ele tentava te derrubar. Mas todas as vezes ele só fazia fazer com que o teu brilho aumentasse. É isso que eu quero dizer para você. Mas o que o senhor está falando, pastor Jonathan? Dentro do meu testemunho, enquanto eu estava lá dentro do HU, eu tive a oportunidade de conhecer uma colega minha de Cajazeiras, onde ela se encontrava com o pai dela, que estava internado na mesma enfermaria, só que em outro apartamento, do lado B, no 5º andar do HU. Eu estava no quarto 525, ela estava no quarto 523. E quem estava internado, ninguém poderia andar pelos corredores. Mas naquele santo dia,
ela foi até a porta da minha enfermaria e ela olhando para mim, ela perguntou e fez uma pergunta. E ela disse mesmo assim, olha que coisa linda, irmão. Jonathan, não é isso? Eu só fazia assim, ó. Seu nome não é Jonathan? Por que você não responde? Não saía nada. Aí, ela fez aquela pergunta. Como é que você tá? Você tá bem? Balancei a cabeça assim. Como é que você tá? Tá mais ou menos? Diga aí como é que você tá. Afirma assim. Parecia aqueles filmes de cinema antigamente. O cinema mudo, né? Era preto e branco e a gente não via. Só gesticulava, mas a gente entendia o que é que estava passando. 2 dias depois, ela volta novamente. E ela faz a mesma pergunta. E a mesma coisa aconteceu. 1 semana depois, ela torna a minha enfermaria. Eu já conseguia falar bem baixinho. E ela ouviu quando a enfermeira chegou e perguntou: bom dia, senhor Jonathan, como é que o senhor está? Eu disse: estou mal. Aí a enfermeira disse: como é, seu Jonathan? Diga que está mal não, diga que está bem. Ela estava na porta, ela ouviu tudo, ela chegou até perto de mim e disse: Jonathan, eu posso lhe dizer uma coisa? Aí nesse dia eu respondi, ela disse: pode sim. Ela disse: quando alguém lhe perguntar como você está, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja machucando, mesmo que você saiba que não está aguentando, mas diga que vai tudo bem. Aquilo ali mexeu com a minha estrutura. Por que o senhor está falando isso? Porque tem alguém que precisa ouvir isso. E eu disse: está certo. Aí ela disse: assim que você puder se levantar, eu vou te levar para você conhecer o meu pai. Mas está certo. Eu só me levantava para tomar banho, para ir no banheiro, tudo era carregado. Não conseguia ficar em pé só. Mas fui me recuperando e creio que 8 dias depois eu já estava na minha cadeira de roda de novo. E ela me pegou e me levou lá na enfermaria que o pai dela estava. Quando eu chego lá, aí ela olha para mim e diz assim: tá vendo meu pai? Aí eu disse: tô. Aí ela disse: fique vendo uma coisa. Ela chegou próximo do pai dela. O pai dela tem uma doença por nome de Wilson. Se vocês não conhecem, coloca lá no Google, lá, doença de Wilson. Você vai ver, a pessoa fica dessa finurinha assim, pé dos movimentos. Só movimenta só as pupilas dos olhos. E ela chegou perto dele e diz assim: pai, o senhor está bem? Se o senhor estiver bem, pisca o olho só uma vez. Se o senhor estiver mal, o senhor pisca o olho 2 vezes. Ele piscou o olho uma vez e eu fiquei sem entender. Aí ela olhou para mim e disse: entendeu, Jonathan? Aí eu disse: não. Vou repetir mais uma vez. Pai, o senhor está bem? Se o senhor estiver bem, pisca o olho uma vez. Se o senhor estiver mal, pisque 2. E ele piscou o olho uma vez. E ele ficou lá parado. E ela disse: olha, Jonathan, como o negócio é lindo, que Deus ele trabalha e opera. Pai, o senhor quer beber água? Se o senhor quiser água, pisca o olho uma vez. Se o senhor não quiser, pisque 2. Aí ele piscou o olho 2 vezes. Aí ela olhou para mim e disse: tá vendo, Jonathan? Meu pai era forte, andava. Ele que sustentava a minha casa e meus 7 irmãos. Olha a situação que meu pai está. Mas mesmo assim, ele disse que vai tudo bem. Meio à luta, meio à dificuldade, mas ele acredita que Deus está no controle de tudo e que foi Deus que permitiu essa situação. Não sei porquê, mas que está. A partir de hoje, diga que vai tudo bem, que as coisas vão começar a mudar ao seu favor. Voltei para minha enfermaria.
Quando foi no outro dia, a enfermeira chegou de manhã e disse: bom dia, senhor Jonathan, como é que o senhor está? Eu disse: eu estou ótimo em nome de Jesus. Ela: isso mesmo, parabéns. É desse jeito que a gente vai sair disso. Irmãos, depois daquele dia, eu comecei a dizer que ia tudo bem, vai tudo bem, tá uma maravilha, tá ótimo. E a minha recuperação foi automaticamente, começou ao meu quadro a mudar ao meu favor. Tava tudo indo por água abaixo, tava prestes a fazer cirurgia, a fazer sondagem para tirar o dreno, tirar a água da minha pleura, tirar o sangue que estava pisado no meu coração, que eu tive um derrame no coração. E a gente tinha que fazer uma biópsia para saber que o que eu tinha, se era maligno, se era benigno, e nem precisou de biópsia, nem precisou de cirurgia, nem precisou de corte, nem precisou de ponto, porque o dono da minha vida estava ali, a situação que tinha sido criada era ele dizendo mesmo assim: quando alguém ora, é necessário haver uma resposta. Ô glória! Quando alguém ora, lá em cima tem um que ele faz questão de registrar o que é que está sendo falado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que não é a luta, não é a prova, não é a dificuldade, não é a afronta, não é a perseguição que vai fazer você parar. Você tem uma ferramenta que tudo isso pode ser neutralizado. O que é isso, pastor Júnior? É o poder da oração. O poder da oração, ela pode muito a seus efeitos. Você vai ver quando alguém ora, ô glória, quando alguém ora, alguém se incomoda. Quando alguém ora, alguém se levanta. Quando alguém ora, alguém vai dizer: agora só quer orar, agora só quer louvar, agora só quer estar ali naquela presença, e não entende o que é que está acontecendo. Você muitas das vezes vai estar conversando com Deus e alguém vai te chamar de louco, de doido, porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Às vezes você vai estar ali com uma intimidade tão grande, não só é dentro do seu quarto, mas é no meio da rua, é no teu trabalho, é na tua escola, aonde você se encontrar, você estiver conectado com o céu, você sente que o ambiente vai ser mudado, a energia que estava pesada começa a ficar leve, aquilo que não estava andando começa a andar, e as pessoas começam a se perguntar: com quem ela está falando? Com quem ele está falando? E você sabe com quem você está falando, porque você sabe com quem você tem intimidade. Quando orares, entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Ele estava dizendo: é necessário fechar as portas para algumas coisas, para que outras possam ser abertas. É necessário deixar algumas coisas para que outras cheguem. É necessário perder algumas coisas para que possa ganhar outra. É assim que é a nossa vida, é o nosso processo. Lembrando que a missionária Sara falou daquela senhora, aquela viúva, que ela só queria uma coisa: que o juiz julgasse a sua causa perante os seus adversários, o seu adversário. Ela não disse quem era o seu adversário. Quantas das vezes a gente não precisa nem falar quem é o nosso adversário. A gente sabe quem é. A gente converve, a gente fala, a gente... Ah, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas ela não apresenta porque ela não queria causar contenda. Ela queria só uma resposta. E ela vinha através de uma oração, porque ela orava sem cessar. A diferença do homem para Deus é que o homem, ele pode te abençoar, mas é para te afastar de perto dele, porque você está importunando, você está perseguindo, você não está dando paz a ele. Deus não, ele faz questão de te abençoar para você se aproximar dele. A diferença era essa entre o juiz injusto e o juiz justo. Deus, ele faz questão de te abençoar para você se aproximar e você se afasta. O homem não, ele faz questão de te abençoar para você sair de perto dele e você se aproxima. O que está acontecendo é isso no tempo de hoje. É pessoas sendo abençoadas e saindo da presença, voltando para o mundo, em vez de se aproximar de Deus. Aí quando o negócio não sai como era, aí volta para perto de Deus. Por quê?
Só lembra dele quando está num aperto, está passando pelo estreito. Sabe quantos livramentos Deus ele tem dado a você e aos seus filhos, aos seus esposos, à sua parentela? Porque tem alguém que está orando. Ou você acha que não tem ninguém orando? Tem sempre alguém que está ali intercedendo. Tem sempre alguém que é a coluna da casa, que suporta o peso, suporta a pancada, suporta a humilhação, suporta a perseguição, mas mesmo assim, cheio de falhas, cheio de defeito, consegue dobrar o joelho, dizer: Senhor, eu agradeço, entrego em tuas mãos a vida da minha casa, a vida dos meus. E o Senhor ele tem cuidado. Muitas das vezes é guardado de forma que a gente não quer. Mas ele guarda, ele cuida, ele vela, porque ele sabe as palavras que você usa. Ele sabe o que você precisa e no tempo certo ele vai fazer, ele vai trazer de um em um. Porque ele é fiel. Ô glória, amém, minha querida Rayane, minha filha. Ô glória. Então, o segredo de orar sem cessar é perseverar naquilo que você acredita que vai chegar. Quem não ora não tem resposta, irmão. Pode dizer, se alguém disser que tem, é mentira. Não tem. Deus, ele abençoa. Mas quem disser que eu tenho intimidade com Deus, e dizer assim: pastor, eu não dobro meu joelho nem um minuto, nem quando eu vou dormir para falar com Deus. Eu digo, é mentira sua. Uma pessoa que não lê a palavra de Deus, dizer que tem intimidade com Deus, mentira sua. Você está querendo barganhar com Deus. Mas quem tem intimidade com Deus, procura as coisas de Deus. É como ele diz, amigo que é amigo, procura estar próximo do amigo. E o meu amigo, ele anda lado a lado comigo. E se eu não tiver o conteúdo para falar com ele, ele não vai ter conteúdo para falar comigo. Então, o que está faltando é a gente conversar com Deus. O que está faltando é a gente orar com Deus. O que está faltando é a gente apresentar a Deus o que é que está faltando, o que é que está precisando. Ele sabe, ele já falou. Eu sei o que vós precisa, antes mesmo que venha a pedir. Mas eu quero que vocês peçam. É por isso que ele vai usar ainda no capítulo de número 6 de Mateus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, uma hora a porta vai se abrir. Ele está dizendo, tudo isso vem através da oração. Quem ora vai pedir, quem ora vai buscar, e quem ora continua batendo ali, ó, e uma hora as coisas vão começar a mudar, porque a oração tem resposta. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos, e eu creio que as suas orações têm feito um efeito, mesmo que você não tenha visto, mesmo que você não tenha contemplado, mas as tuas palavras com pouca força, cheio de falha, defeito, mas ele tem respondido, porque ele sabe que você tem apresentado a quem pode fazer. Oh, aleluia! E uma coisa que eu digo para você, a oração é a chave, é a ferramenta para que a gente venha se defender. Quando Paulo, ele escrevendo aos Éfesos, no capítulo de número 6, no capítulo 10, no capítulo 6, no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus. E ele começa a detalhar o que é uma armadura. Ele começa a falar sobre o capacete. Ele começa a falar sobre a couraça, ele começa a falar sobre o cinto, ele começa a falar sobre o sandália na preparação do evangelho, ele começa a falar sobre a espada, que é a palavra, ele começa a falar sobre o escudo, e ele deixa ali uma arma poderosa. Que arma é essa, pastor? É a oração. Meu Senhor da glória. Enquanto você está revestido de toda a armadura de Deus,
tem uma arma poderosa que te dá força, que te dá ânimo, que vai adiante fazendo uma diferença tão grande, porque quem não ora não consegue ter ânimo. Quem não ora anda desacreditado. Quem não ora, contudo quer desistir, quer parar. Por quê? Quando você ora, você tem um diálogo com Deus, você tem um contato com Deus, você tem uma intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, sabe que se está dando errado agora, mas lá na frente vai começar a dar certo. Porque Deus, ele faz assim. Ele sabe a hora dele entrar em cena. Ele deixa a gente ir com as nossas pernas, com a nossa força, até onde a gente suporta. Porque quando a gente não aguentar mais, ele entra e diz assim: ei, para, porque agora sou eu que vou agir. Tudo isso vem através da oração. Oh, glória! Oh, Espírito Santo de Deus. E eu lendo aqui o texto. Olha que coisa linda. Abraão orou. Isaac orou. O Damasceno orou para não tomar a decisão errada. Sara orou. Ana orou. Ruth orou. Esther orou. Mardoqueu orou. Você quer mais oração? Moisés orou. E a oração poderosa? Josué orou. E o que aconteceu? O sol parou. Daniel orou. E quando ele orou, a boca do leão foi fechada. Enquanto você ora, o gigante vai perdendo a força, o leão vai fechando a boca, a sepultura, eu estou dizendo para você que a oração, você vai orando e a resposta vai chegando. E aquele principal, a cereja que não deixava de faltar, Jesus orou em todo o tempo. Ele orava no monte, ele orava na casa, ele orava fora, ele orava dentro. Ele sabia que ele precisava estar revestido a todo tempo. E quando ele não conseguia orar em casa, ele orava no monte. E quando ele não conseguia orar no monte, ele orava em casa. Mas a todo tempo que ele tinha uma brechinha, ele corria logo para orar. Quando a multidão dava um descanso, ele corria para orar, porque ele sabia a importância de estar em constante intimidade com o Pai. Oh, glória! Você quer que o leão quer que a boca do leão feche? Ore. Quer que o gigante caia no meio do vale? Ore. Você quer ver o sol parar? Ore. Você quer ver o mar se abrir? Ore. Você quer ver as coisas chegar? Ore. Você quer ver uma resposta de Deus? Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista sabia que ele precisava orar, clamar o nome do Senhor, para que houvesse uma resposta. Imagina Davi no meio de um vale, diante de dois grandes exércitos, Israel e os filisteus. Imagina se Davi entra dentro daquele vale sem ter saído de casa e antes de sair ter orado. Oh, glória! Sair de casa, ore, porque ele guarda a tua entrada e ele guarda a tua saída. Olha que coisa linda. Ele guarda, ele é o guarda de Israel, ele não tosqueneja em dois pensamentos, ele sabe, ele vê, ele ouve, ele contempla a minha e a tua oração. Eu já ouvi pessoas dizendo mesmo assim: a minha oração é mais poderosa do que a tua. E eu ficava martelando aquele negócio e assim: como é que pode, Jesus, uma pessoa dizer isso? Só quem pode dizer que a oração de A, de B, de C é mais poderosa que a outra é Ele. Ô, glória! Você pode estar aí cheio de falha, de defeito, mas se você se arrepender agora, acabou-se. Não tem oração mais poderosa do que a oração do arrependimento. A oração que você se volta para a presença dele dizendo assim: ei, Pai, eu pequei contra ti e contra os céus.
Oh, e eu já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Olha que oração singela, direta e objetiva, tanto para o Pai como para o Pai. Oh, glória! Tanto o Pai da terra quanto o Pai do céu está recebendo, porque ele diz assim: ei, eu tomei a decisão errada, eu agi de maneira errada, e diante dos céus, eu vim aqui para te dizer, eu me arrependo. Sabe o nome disso? Oração de arrependimento com palavras verdadeiras diante de um cenário que todo mundo estava apavorado sem saber o que ia acontecer, e o Senhor dizendo mesmo assim: prepara o negócio porque vai ser grande hoje, o dia vai ser longo. Onde alguém pensou que ia ter choro, ei, se prepara porque vai ter alegria. Onde alguém pensou que ia ter velório, ei, se prepara porque vai haver banquete. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus, ele é especialista em mudar o quadro e a situação para nos favorecer quando a gente clamamos de maneira certa. Está faltando clamor, não tem força, abra a sua boca, é com sua pouca força que você vai chegar ao longe. Terminando a nossa mensagem dessa noite, dentro de luta, dentro de batalha, dentro de afronta, de humilhação, de perca, de desânimo. Estou falando só de palavras negativas. Palavras ao contrário, maldições, decepções, angústia. A oração sempre estava ali no meio. Oxente, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Se você pegar o livro dos Salmos, Salmos 46, o 10, ele começa falando: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. Aí eu pulo lá para o 10, porque eu não vou ler todo, né? Só vou resumir. Aí ele vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre a nação. Sabe o que ele estava dizendo? Eu permito a situação e eu mesmo tiro você de lá, mas você vai passar, mas você vai aprender. O salmista, ele continua se expondo e querendo entender mais o que está acontecendo. Ele vai dizer assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe o que estou dizendo? Muitas das vezes a pancada é grande, a palavra é grande, a tapa é grande, mexe com a tua estrutura, mas você permanece caminhando, oh glória, você permanece firme, você permanece no alvo, no foco, na direção do céu. Deixa eu concluir aqui esse negócio. O Salmo 150, ele vai mandar eu e você louvar a Deus em todo o tempo. Louvar a Deus com saltério, louvar a Deus com flautas, louvar a Deus. Ele está dizendo assim: nós devemos louvar a Deus, porque quem tem fôlego, louve ao Senhor. E ele glorifica: amém, amém e amém. Você tem fôlego, glorifica ao Senhor. Como é que você glorifica? Louva o nome do Senhor, fala com Ele, agradece a Ele, externa a Ele. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Ele sabe que você suporta. Deus, Ele não vai te provar além das tuas forças. E quando Ele vê que você não está aguentando, Ele chega e alivia para você caminhar. Está pesado? Fale com quem pode ajudar você a caminhar. Está desanimado? Fale com quem tem ânimo. Está fraco? É nesse momento que vai se aperfeiçoar o poder de Deus. Mas nesta noite eu quero falar para você sobre a importância de orar e o modelo de se orar. Observa que Jesus, ele deixou a nossa oração modelo, o nosso Pai Nosso. Mateus 6, a partir do versículo 9 até o versículo de número 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, não é o teu reino vinha a nós, venha a nós ao teu reino. Que palavra poderosa que eu sempre amo e gosto de falar, seja feita
a tua vontade, tanto aqui na terra, quanto lá no céu. Sabe o que eu vejo isso aqui? Que muitas das vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E muitas das vezes a gente não vê a vontade de Deus sendo boa, sendo perfeita e sendo agradável. Porque a gente vai ter percas, vamos ter choro e a gente vai ficar triste. Mas a vontade de Deus é e sempre será perfeita. Que nessa noite você venha absorver esta palavra e entender. Oração poderosa é a que você dobra o seu joelho e fala com o papai. Ah, pastor, eu não tenho condição de dobrar o joelho porque eu não consigo me baixar. Senta no teu sofá, puxa uma cadeira, senta lá, se deita na tua cama. Ah, pastor, Deus não vai receber. Ele sabe até onde você pode. Não adianta fazer sacrifício de tolo, porque é melhor obedecer do que eu sacrificar. O problema está aí. Tem pessoas que não querem obedecer, mas querem sacrificar. Aí não adianta de nada. Não adianta jejuar, não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta orar se você não obedecer. O segredo da vitória está no obedecer. A obediência é a chave da vitória. Então, se ajoelha e ora. Defeito todos nós temos. E qualidades, somos cheios delas. Então, o Senhor, Ele consegue identificar as nossas qualidades no meio de um bocado de dificuldade. Porque no meio de um bocado, no lamaçal de pecado, Ele nos olha lá dizendo, esse daí é diferente, eu vou pegar ele e vou colocar no lugar de honra. É assim que Deus ele faz na minha e na sua vida. Eu não quero saber a sua história, como você está, a situação que você está. O pastor Jota não vai poder fazer muita coisa a não ser interceder. Mas tem um que ele não só pode, como ele faz, restaurar e fazer uma coisa nova na sua vida. Abra a porta do seu coração e deixe ele entrar, porque aonde ele fizer morada, o ambiente muda. E ele quer começar mudando a minha e a tua história de dentro para fora, não é de fora para dentro. De dentro para fora. Ele começa a tirar a amargura, a angústia, a dor, aquilo que não lhe apraz. E ele começa a encher dele. Sabe aquela coisa que diz assim, Senhor, seca do meu eu e enche do teu. Senhor, tira o meu eu e coloca o teu. Olha que palavra forte. Eu não quero mais sentir o meu eu, mas quero ter o gosto de poder compreender e entender o teu. Isso aí vai fazer uma diferença. Porque assim que ele entra na tua vida, vem a afronta, vem a perseguição, vem o apontamento, vem as pedradas. Aí você disse, ah pastor, desse jeito eu não quero não. Com Jesus, meu filho, o negócio é estreito. Larga o mundo que oferece facilidade e prato em cima de prato. Então nessa noite, a palavra diretamente ao meu seu coração é essa. Não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Ele conhece você, ele conhece o teu interior, ele conhece a tua história, ele compreende o teu deitar e o teu levantar. E antes mesmo que venha falar, ele já sabe o que vai dizer. Então nessa noite, que você venha entender, é na sua pouca força que você vai chegar ao longe. É na sua pouca força que a palavra vai se encher dentro do teu lar, no meio da tua parentela. Quando você está fraco, é o momento que você deveria usar mais o poder da palavra, que é o momento que ela está mais forte, porque ele diz que na tua fraqueza se aperfeiçoa o meu poder. Então, quando você está fraco, vai lá no teu filho, o inimigo está lá aprisionado com ele, vai lá e profetize, vai ser um missionário, vai ser um adorador do Senhor, vai servir a Deus.
Você está profetizando, irmão. Para de dizer, isso é uma maldição, isso é uma praga, porque você está usando a palavra contra você. Diga, é uma bênção. Está dando dor de cabeça, é uma bênção. Ah, mas muitas das vezes eu não consigo, pastor. Toda vez que for, pega o óleo ungido, mete na boca, porque ele vai fazer a diferença. Mas libera a palavra de bênção. Porque o inimigo quer que você libere a palavra de maldição, mas você diz, será uma bênção, vai ser chamado de bênção, porque ele disse na palavra dele, Abraão, tu és uma bênção, tu serás chamado de bênção, e vai ser assim que vai ser na sua vida e na sua casa. Alguém que vê maldição vai ter que entender que você está debaixo de uma promessa, e a promessa é para você e para sua casa. Não deixa de orar, porque a tua oração tem causado resultado, e o inimigo ele não tem suportado ouvir as pequenas palavras, as pequenas orações e os pequenos hinos que você canta dentro do seu lar, e muitas das vezes não sabe nem a letra, mas não deixa de cantar. Não é assim que o hino fala? Então, mesmo sem saber o que vai falar com Deus, mas fala com Ele. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe o que você precisa e o que você precisa. Mas tem coisa que não depende só dele, depende de você também. Então, dá um passo para cá, que você vai ver as coisas mudarem. Ah, pastor, vai ser água de coco e sombra? Negativo. O negócio do lado de cá, a batalha é travada. Porque quando você der um passo para cá, o inimigo vai fazer de tudo para que você volte. Vai te oferecer proposta, vai te oferecer prato, vai te oferecer... Ah, é 1001 proposta, porque nem toda proposta é de Deus, e tem um bocado de pessoas abraçando as propostas do mundo e se agarrando a ela, e soltando as propostas de Deus. O que Deus ele faz, nem você e nem eu entendemos, mas lá na frente a gente começa a ver o processo agir. Amém, minha querida Gerlaine? Que Deus abençoe, minha querida. Então, nessa noite, eu quero que você fique com essa palavra. Não deixa de orar. Muitas das vezes você vai ficar triste, desanimado, mas a tua oração tem causado livramento. A tua oração tem suprido necessidade. A tua oração, Deus ele tem respondido de altas e extraordinárias maneiras. Na hora que você clamou, Ele ouviu. Na hora que você apresentou, Ele recebeu. Na hora que você entregou, Ele disse, agora é comigo. Sabe por que ele ainda está de pé? Sabe por que ela ainda está de pé? Por causa do joelho que está dobrado. Mesmo sendo falho, mesmo não acreditando muitas das vezes, mas a tua palavra saiu com tanta verdade, que ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele fez, ele faz e ele ainda há de fazer, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. Então, se o inimigo se levantou, se o inimigo te afrontou, se deu errado, não é para você desistir, é para você ganhar mais força e continuar, porque cada vez que você se coloca de pé e dá um passo, o inimigo ele fica furioso, porque ele quer que você pare, ele quer que você desista, ele quer que você abandone, ele quer que você retroceda e volte para o mundo. E o Senhor dizendo para aquela vida nunca mais. Oh, glória. Amém, minha querida Luciene. Deus abençoe, minha amada. Uma noite de vitória para você e sua casa. Deus está no controle de tudo, em nome de Jesus. Então, continua com a tua oração, porque a qualquer momento ele vai chegar e vai ter pessoas que vão ficar sem entender. Tem pessoas que estão brincando e não estão levando a sério. Faça a sua parte, é isso que eu digo. Não julgue, não aponte, não critique. Feche sua boca e faça a sua parte, porque a palavra de Deus vai dizer, o que tiver de vir, virá e não tardará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Servo não é para todo mundo. Servos são para poucos. Tem muitos querendo ser Senhor, mas pouco querendo ser servo. Então nessa noite, entenda que Deus ele não está preocupado com grandeza. Deus está preocupado com a simplicidade. Então, seja simples e verdadeiro. Seja sincero e objetivo.
porque eu creio, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua oração acarretará em uma resposta de mudança. Alguém que você tem clamado, você tem apresentado, você vai ver o agir de Deus. É no meio dessa quarentena, dessa dificuldade, que você vai ver a resposta de Deus chegar. Alguém chegar e falar, grande foi o que Deus ele fez. Porque já viu, já sentiu, mas ainda não se posicionou. Mas Deus ele sabe como fazer. Não é eu e nem você que conserta ninguém. Se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Então que vocês fiquem com essa palavra da parte de Deus. Acredite, irmão. Não deixa de orar. Acredite, irmão, a tua oração tem resposta. Todos os personagens bíblicos que oraram, todos eles tiveram êxodo da sua resposta. Moisés, quando se encontrava em dificuldade, ele não ia falar com Miriam, ele não ia falar com Arão, ele não ia falar com Josué. Ele dizia, só um segundinho aqui, eu vou falar aqui com quem pode me ajudar. Ele se retirava de perto do povo e ia falar com Deus. E Deus, todas as vezes que Moisés dobrava o joelho, Deus ele chegava com a solução. Então, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei de uma resposta, que quando você dobrar o seu joelho, o dono da resposta e da solução, ele chega naquele lugar e faz a diferença. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem sentir de Deus e quiser compartilhar, compartilha. Eu vou orar agora pela minha vida e a tua vida. E pedir perdão pela outra live que eu não consegui falar com ninguém, porque os comentários de vocês não estavam aparecendo. Mas Deus ele sabe de todas as coisas, né, irmão? E a gente não sabemos de nada. Só sabemos de uma coisa, que Jesus está voltando com pressa. Então precisamos estar preparados para aquele grande dia. Eu quero estar preparado para que quando ele tocar a trombeta, eu possa escutar. É isso que eu estou lutando, que é para chegar lá no céu. E eu quero, juntamente com você, estar naquele grande dia, vendo Jesus partilhar a grande Santa Ceia, eu e você, cantando e glorificando o nome do Senhor, naquela grande mansão celestial. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, diante da tua presença, quero te agradecer, meu Pai, por essa palavra abençoada ao qual o Senhor colocou em meu coração, pelo poder da oração, pela importância de orar sem cessar, meu Senhor, a intimidade contigo. Não é as palavras, meu Pai, mas sim as atitudes que vão falar por nós, meu Senhor. Que as palavras elas venham sair de nosso coração, porque palavra da boca para fora todos nós podemos falar, mas aquela que vem enviada diretamente do coração, da alta intimidade contigo. O Senhor conhece quando um coração está quebrantado. O Senhor conhece, meu Senhor, o que o Senhor se enche de íntima compaixão quando alguém quebranta o coração. Que nesta noite o Senhor possa estar visitando cada lar nesse exato momento, entrando com cura, com salvação, com libertação, transformação, renovo. Desce com sabedoria na vida de cada um que está nos ouvindo neste exato momento, porque está precisando de uma resposta, está precisando de uma providência, está precisando de uma solução para este problema. E para todos os problemas, a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu quero te apresentar cada casamento, cada lar, família, meu Senhor da glória, onde o inimigo tem arquitetado, tem maquinado, tem colocado seu dedo. Pai, coloca uma coisa nova, coloca o amor, o respeito, porque o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo alcança. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo que haverá uma resposta através da oração. Porque a oração, ela pode muito a seus efeitos. Que o Senhor venha tomando o nosso globo terra em tuas mãos. Porque todo comando, controle e direção está em tuas mãos. E não acontece nada sem antes o Senhor não autorizar. Então, Pai, que tudo que esteja acontecendo, que seja para exaltação e glória do teu nome. Eu quero te apresentar, meu Senhor, do menor ao menor, porque o grande aqui neste lugar é o Senhor. Que o Senhor continue conosco hoje e para todo sempre. E é o povo de Deus que crê em posse da vitória, ela dizendo
Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém, minha querida Lia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus, Ele conceda uma vitória especial, porque Ele sabe que você precisa. Mas não esqueça, Ele faz questão de ouvir a sua voz. Então abre a boca. Sabe qual? Um segredo meu para contigo. Quando eu, muitas das vezes, quero falar com Deus, Ele é meu amigo. Ele é meu amigo fiel. Eu pego uma cadeira, eu puxo, coloco do lado, digo mesmo assim, Senhor, senta aqui porque agora eu vou conversar contigo. Ele está sentado e eu estou de joelho. E eu começo a conversar com Ele. Como se eu estivesse conversando com a minha missionária, como se eu estivesse conversando com a minha filha, como se eu estivesse conversando com um colega meu. E eu digo mesmo assim, tu viste que hoje o dia foi puxado. E eu começo a conversar como se tivesse eu e ele e mais ninguém. Depois, quando eu me levanto, parece que o peso que estava ficou tudo ali embaixo. Que é só tomar banho e apagar. Mas pense numa sensação boa. Quer um segredo? Chama Jesus para conversar, puxa a cadeira, manda ele sentar, bota ele no sofá lá e assim, senta aqui, ó. A casa é tua, tu pode entrar, tudo é teu. E você vai ver o que é que vai acontecer. O inimigo, ele quer te calar, o inimigo, ele quer te parar, o inimigo, ele quer colocar seta na tua cabeça dizendo que você não pode, que você não acredita. E quando você começa a falar com Deus, o inimigo, ele fica furioso porque ele tenta se levantar de todas as maneiras, ele. Mas, no nome de Jesus, toda a investida do adversário contra a tua vida e a tua casa está sendo neutralizada no nome de Jesus. Toda a investida do inferno sobre a minha e tua casa está sendo neutralizada no nome de Jesus. Então, fica com essa palavra. Sinta-se abraçado pelo pequeno pastor Jonathan, pelo grande Espírito Santo de Deus. Agindo Deus na minha e na sua vida, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa no nome de Jesus. Jesus está voltando e é preciso estar preparado. Que quando Ele voltar, nós esteja orando e glorificando o nome dEle. Fica na paz, gente. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abraço do pastor Jonathan. Ô, glória!